Oi, como é que você vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Adriana de Castro Oficial. Esse é o episódio 15 da série Leitura Comentada deste livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um clássico do desenvolvimento pessoal do Dale Carnegie. Quem está chegando aqui agora, eu vou dizer como é que funciona essa série. Em cada vídeo, a gente comenta um capítulo deste livro, que apesar de ter sido publicado há quase 100 anos, as técnicas que estão aqui ainda são muito atuais. O meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista, já trabalhei em várias emissoras de TV do país e aqui a gente explora os ensinamentos deste livro para que a gente possa aplicar essas técnicas no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com a família, no trabalho, sempre de forma ética e com respeito. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu vou pedir para você se inscrever, se fizer sentido para você, e também ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que a gente sobe um vídeo novo no canal, você é notificado. E toda semana tem um vídeo novo. Vou pedir para você também, se fizer sentido, claro, curtir o nosso conteúdo, compartilhar com outras pessoas que você acha que também estão em busca do desenvolvimento pessoal, que querem crescer e melhorar os seus relacionamentos. Vamos começar então? A gente está na parte 3 do livro. Essa parte 3 fala como fazer as pessoas pensarem como você. Nesse vídeo a gente conversa sobre o capítulo 5, que é Faça o Outro dizer sim imediatamente. O que ele fala nesse capítulo aqui é para que a gente, quando for começar começar essa conversa de uma forma amigável. E uma das melhores maneiras para isso é você fazer perguntas que a pessoa vá falar um sim. E vamos entender isso, por que ele fala assim? Porque quando a pessoa começa conversando com você, já entrando em conflito, já dizendo um não, para mudar para um sim vai ser bem mais complicado, porque isso envolve também amor próprio, autoestima. Então, quando você for começar uma conversa, comece com perguntas que a pessoa vai falar um sim. Dessa maneira, você já começa a conversar de uma maneira mais simpática, mais suave. Quer entender como é que essa técnica funciona? No livro, ele conta o seguinte caso. Um aluno dele que contou essa história para uma das turmas do Instituto Dale Carnegie. O aluno disse o seguinte, que ele trabalhava num banco e recebeu uma pessoa que estava ali querendo abrir uma conta. O aluno foi e entregou o formulário para a pessoa. E a pessoa foi respondendo ali aquele formulário, mas algumas perguntas a pessoa se recusou a responder. O que o aluno do Carnegie falou? Que antes dele ter feito esse curso sobre relacionamento, o que ele teria falado para esse possível cliente? Olha, eu não vou abrir a conta para o senhor, porque para o senhor ter uma conta aqui no banco, o senhor precisa preencher todo o formulário. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Ele pegou o formulário e começou a analisar. Ah, tá bom, entendi essa pergunta aqui, o senhor não respondeu e tal. Aí o homem falou, não vou responder. Ele, olha, mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Se o senhor morrer, o que vai acontecer com o dinheiro que estiver aqui no banco? Se o senhor não preencher essa parte do formulário, a gente não vai saber para quem a gente vai enviar esse dinheiro. Então, por isso que tem essa pergunta aqui. Aí o cliente, não, então, espera aí que eu vou responder. E aí, conforme eles foram conversando, o possível cliente viu que aquelas perguntas que ele estava deixando de responder, na verdade, iriam atrapalhar a vida dele, ir contra ele. Então, essa técnica do sim é simplesmente você ter empatia e saber como você vai conduzir essa conversa. Ao invés do confronto, buscar a anuência da pessoa e mostrar para ela por que ela deveria dizer um sim para você, por que vocês poderiam se entender que dessa forma vai ser melhor para todos os envolvidos. Isso também nada mais é do que a comunicação cooperativa, em que todos ganham. E é interessante também, quando a gente fala sobre esse exemplo que tem aqui no livro, perceber qual terá sido o tom que esse aluno do Carnegie utilizou.
Com certeza foi um tom ali em que os dois estavam em sintonia e no mesmo nível. Certeza que esse aluno não foi arrogante, querendo dar lição de moral. Olha, você tem que preencher, porque senão vai acontecer isso. Com certeza foi ali uma conversa entre amigos, uma conversa que o outro de fato estava querendo mostrar o que esse possível cliente iria ganhar se assinalasse, se preenchesse todo o formulário. Seria completamente diferente se esse aluno do Carnegie tivesse começado essa conversa em outro tom. Pensa nisso. Nesse capítulo, o Carnegie fala de Sócrates. Ele diz assim, você acha que Sócrates, como é que ele conversava com os discípulos? Como é que ele conversava com as pessoas? Ele iniciava uma conversa questionando os outros, sempre em busca do sim do outro. Deixa eu ler uma frase do capítulo. Diz assim, faça com que o outro diga sim no princípio. Se possível, evite que a pessoa diga não. Justamente também a gente já falou um pouquinho sobre isso nos outros capítulos. Quando a gente evita o confronto, a crítica direta, o combate, a conversa flui. Vamos dar exemplos de como é que a gente pode usar essa técnica na nossa família. Se você quer fazer uma viagem de final de semana, ao invés de você chegar para o seu marido e perguntar, quer viajar? Esse final de semana, imagina, talvez com essa conversa ele já fale, não quero ficar em casa. Mas, que tal se você começar conversando assim, já faz bastante tempo que a gente não viaja. Sim, ele provavelmente vai responder, lembra a última vez? Foi em tal data, outro sim. E aí você vai falando, poxa, seria tão interessante a gente viajar um pouco, respirar um ar puro, sair aqui da cidade. Sim! E aí você depois, no final, propõe, vamos viajar esse final de semana? Vai ser bem mais provável que o seu marido responda com um sim. Vamos pensar aqui num exemplo que pode ser aplicado no trabalho. De repente você tem um projeto e quer apresentar esse projeto para o seu chefe. Imagina se você chega para o chefe e fala assim, olha, eu tenho um projeto aqui para te apresentar. Pode ser que esse chefe fale sim, mas muitas vezes ele vai falar, não quero ver isso agora, estou fazendo uma opção de coisa, tá na correria. Quem é que quer ter mais trabalho, às vezes, de ler um novo projeto, ou então pega e deixa numa pilha. Ao invés disso, o que você pode fazer? Numa conversa informal, falar assim para o chefe, poxa, a gente tá todo mundo meio que sobrecarregado aqui, cheio de coisa para fazer, a gente está precisando, talvez a gente precise de um novo processo para otimizar as tarefas e economizar o tempo da equipe. Seria interessante se a gente pensasse um pouco nisso. Sim, muito provável que ele vai falar isso. E aí você fala, olha, exatamente nisso que eu estou pensando, por isso que eu fiz essa planilha, estou pensando num projeto aqui que eu acho que vai ajudar a gente. Quer dar uma olhada? Provavelmente o chefe vai querer dar uma olhada, concorda? No fundo, quando a gente lê esse livro aqui, que para mim é um manual maravilhoso, tem melhorado bastante os meus relacionamentos, espero que também esteja melhorando os seus, conta para mim aqui nos comentários. E no fundo, gente, se relacionar, conversar com as pessoas é muito simples. Só que muitas vezes a gente não percebe, às vezes a gente está na correria e começa de uma forma que a gente pensa que vai ser um atalho, mas ao contrário, aquilo ali, se você começa de uma forma muito direta, muitas vezes você não vai alcançar o que você quer, muitas vezes o que você vai ter de resultado é que a pessoa não vai fazer o que você está pedindo. Você acha que, eu sou direta, eu falo, vou ser firme, falo assim, olha, faz daquela maneira. E aí, gente, quanto mais a gente aplica essas técnicas do Carnegie, e mais a gente vive, a gente percebe que isso, assim, de ser muito afirmativo, combativo, em geral não funciona. A gente já conversou também sobre isso aqui. Pode até funcionar sob pressão. Num momento, às vezes também é importante você ser firme. Você pega a mão do seu filho e fala, não atravessa a rua, vai ser atropelado. Mas tem momentos para essa firmeza. Em geral,
quando você está estabelecendo um relacionamento, quando você quer alguma coisa do outro, quando você quer ser ouvido, quando você quer que a pessoa pense com você, como é o caso aqui dessa parte do livro, não é assim que a gente começa uma conversa, não é assim que a gente se relaciona dessa forma tão impositiva. Tem um outro detalhe também que muita gente falha, que é o famoso mas, que às vezes a gente até já está habituado a começar uma conversa e fazer um elogio dessa maneira. Nossa, o seu trabalho foi muito bom, mas faltou tal coisa. Vou te dar uma dica bem interessante. Ao invés de você usar o mas, que já está muito manjado em geral, quando você faz um elogio, assim, principalmente no trabalho, e você ouve um elogio do chefe, você até pensa assim, nossa, tá bom, cadê? Já vem o mas, já estou esperando o mas. Ao invés desse mais, você pode falar, o seu trabalho está muito bom. E você podia, percebe? Quando você fala e você podia acrescentar tal informação. Não fica tão pesado. O mas é uma conjunção adversativa, né? Mas, porém, contudo, todavia, lembrando aqui das aulas de português, já o é aditiva. E já traz a pessoa mais para perto de você. Estamos juntos nessa. Vamos encerrando esse capítulo bem fininho. Agora, me conta, você tem alguma conversa difícil que você acha que já poderia usar essa técnica de ir em busca do sim? Você está precisando de receber algum sim? Que tal aplicar essa técnica? Ou será que você já aplicou alguma técnica semelhante? Então conta pra gente, dá um exemplo de como você conseguiu um sim tão importante que você precisava. Vamos encerrando esse capítulo, princípio 5, faça com que o outro diga sim imediatamente. No próximo episódio a gente fala sobre o capítulo 6, a válvula de segurança para lidar com reclamações. É o princípio 6, depois eu conto, vou contar no próximo episódio. Muito obrigada pela sua companhia, por estar aqui comigo. Conta nos comentários como tem sido a sua experiência, se você tem elevado os seus relacionamentos a um outro patamar com essas técnicas do Dale Carnegie. E se você achar interessante, curte aqui esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com outras pessoas que você acha que também vão aproveitar esse conteúdo. Muito obrigada sempre pela sua participação aqui. Até a próxima. Tchau.